O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 a 20. Ainda com a mensagem de manhã, os desafios foram colocados no nosso coração. Vamos agora aqui, nesse contexto da Santa Ceia, ouvirmos mais uma vez aí a palavra de Deus, profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 a 20. Enquanto os irmãos abrem aí as suas Bíblias, localizam o texto, quero lembrar à igreja que nós estamos de volta com o café da manhã, às 8 horas da manhã. Café da manhã, domingo, antecede o culto, 8 horas, nós estamos aqui. E aí a gente participa do café com fraternização, pagamos pelo café um preço simbólico, cooperamos aqui assim com o Encontro de Casais com Cristo, 41º Encontro de Casais com Cristo da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 20. Não há Deus como Deus do perdão. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Senhor nosso Deus, nós estamos no contexto da ceia do Senhor. Temos os ensinos da Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, temos meditado, temos estudado. Senhor, e esta mesa aqui nos faz lembrar do sacrifício do Teu Filho amado, para que vivamos, Senhor, a vida de acordo com a Tua vontade. Então, o Senhor nos conhece, sabe das nossas necessidades, fala ao nosso coração, ó Deus amado, alimenta-nos. E nesta noite da comunhão da Santa Ceia, que cresçamos mais na comunhão com o Senhor, mais na comunhão como igreja, para que o Teu Evangelho realmente seja credenciado através das nossas palavras, através do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Em junho agora, no mês de junho, eu lembro, foi em junho, que nós recebemos aí a notícia daquele submarino Titã. Quem é que lembra? Aquele submarino pequeno, tinha 5 homens ricos, né, milionários demais, que fizeram um projeto audacioso de afundar e procurar pelos destroços do Titanic. E aí, então, desapareceu no dia 18 de junho e houve aquela agonia por parte do mundo. Então, tem aí as teorias de conspiração, todas as coisas que cercam isso, né? Mas o que parece mesmo é que aquele submarino não suportou a pressão da profundidade. Então, alguns mergulhadores profissionais chegam aí até a 40 metros de profundidade. As baleias grandes, os animais grandes, eles conseguem chegar aí, detectados 270 metros de profundidade. E aí, estima-se que esse submarino chegou a 3.300 metros de profundidade. E aí o desenho dele não suportou e houve uma implosão. Ele chegou a um nível de profundidade que boa parte dos submarinos modernos chegam aí. Profundidade do mar. A pressão da água. Eu estava me lembrando desse episódio quando preparava essa mensagem para meditar com os irmãos nesta noite, porque o Espírito Santo deu a Miqueias, um profeta lá, 800 anos antes de Cristo, deu essa visão de profundeza do mar. Eu gostaria que a gente ficasse com essa visão para entender o que é que o Espírito Santo quer nos falar através da palavra. Nosso Deus é de verdade, nosso Deus é real. A nossa vida é limitada. Nós lidamos com princípios e valores que têm a ver com o reino de Deus. Então, isso não pode ser religião, porque quando é religião, nós vivemos uma aparência de algumas coisas que trazem uma vida moral, uma vida ética, mas, na verdade, não é uma vida que realmente tem aquela certeza da presença de Deus.
O significado do nome Miqueias é quem é semelhante a Javé. Tem muita discussão a respeito da autoria desse texto. Há alguns estudiosos que acham que foi um compilado de vários profetas que viveram numa certa época. Então houve uma compilação aqui, mas nós cremos, na verdade, que Miqueias foi um profeta, foi um homem especificamente levantado por Deus. Veja em Miqueias capítulo 1, versículo 1, que nos dá essa autoria e até nos coloca dentro de um tempo da história. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, de acordo com esse texto, ele era procedente de Moresete, lugar pequeno, mas estava aí localizado perto de Jerusalém. Um lugar pequeno, um homem sem muita expressão, não temos muita informação a respeito dela, mas durante 20 anos ele foi levantado por Deus para profetizar. E os reis aí que são citados, Jotão, Acás e Ezequias, o rei bonzinho aí, obediente a Ezequias. Então, estamos nesse contexto dessa luta de reis maus e reis bons. O rei Ezequias que trabalhou na reforma espiritual. Então, os estudiosos localizam aí mais ou menos o tempo, um século aí, o 8º antes de Cristo Jesus. Foi contemporâneo de Amós, de Jonas, de Oséias, de Isaías, e levantado por Deus para pregar a vontade de Deus. E aí, quando você lê o livro de Miqueias, você vai se lembrar da situação da nossa nação. Miqueias é um desafio para nós, como cidadãos dos céus, a profetizarmos na nossa cidadania, com a nossa cidadania de nação brasileira. Porque a nação estava totalmente corrompida. Estamos aqui no contexto de cativeiro, de humilhação, e havia um desequilíbrio em todas as classes. E o povo pobre é o que mais sofria, espoliado, trabalhando muito, ganhando quase nada, tendo seus bens roubados, porque tanto a monarquia, quanto os sacerdotes, como profetas, todos estavam compromissados com a corrupção. Havia conluio, a religião estava impregnada de costumes pagãos, principalmente a Assíria. Então Deus o levanta justamente para falar que Ele é o Deus da ira que bate firme contra o pecado. Longe desse evangelho que está aí hoje, dizendo que Deus é amor, que a igreja deve ser inclusiva no sentido de dizer vem, fica como está, não precisa mudar nada. Nosso Deus é o Deus de justiça, é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor, mas é o Deus de ira diante do pecado, porque o pecado destrói. O pecado é um instrumento nas mãos de Satanás, e aqui tanto o reino do norte como o reino do sul estão ameaçados por causa da sua própria desobediência. Um povo mau, rebelde, em todos os seus âmbitos. E Miqueias se levanta para falar de destruição. Ele se levanta para falar que Deus foi traído, que Deus foi abandonado, que o povo estava sendo totalmente iníquo, ímpio, agindo como as nações pagãs em volta, que a religião era falsa, havia falsos profetas. Veja bem se não parece nosso cenário. Falsos profetas falando coisas que Deus não falou, simulando coisas, sinais e maravilhas, falando de paz. O versículo-chave está em Miqueias capítulo 3, versículo 8. Eu, porém, ele faz um contraste dos profetas falsos. E aí então ele diz, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta foi levantado por Deus para falar cronologicamente daquilo que já ia acontecer daí a pouco. Mas quando nós lemos, vemos que há profecias pesadas contra o povo de Deus, mas também contra as nações. Mas há um momento de alento, quando você chega no capítulo 4 e vê ali a visão profética a respeito do evangelho que seria pregado aos gentios, a nós, anos depois. Capítulo 5 é usado para falar da esperança, olhando para Deus como aquele que é o Deus que jamais desiste
de salvar o seu povo. O povo é pecador, o povo é ruim, o povo é transgressor, o povo é falso, mas Deus tem um projeto, Ele vai trazer o Messias através desse povo. Este povo vai passar a história muitas vezes em perrengues assim, constrangedores, mas existe um propósito: o Messias vai ser levantado de acordo com todas as promessas que foram feitas. Miqueias capítulo 5 fala sobre isso, e nós temos essa declaração no versículo 2. A gente sempre usa no Natal, é bom você se lembrar desse contexto aqui. É nesse contexto, pregando contra o pecado, falando de destruição, linguagem pesada, que ele se levanta e diz: mas há uma esperança, porque o nosso Deus é Deus fiel. E ele diz aí, registrado em Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então você pega o livro, é chacoalhado pelas expressões pesadas, linguagem muito crua com relação ao modo de Deus operar. Esse Deus que ama é o Deus que castiga, que disciplina, justamente para trazer de volta. O povo se alterna muitas vezes, quando reconhece isso, é alcançado pela misericórdia de Deus, mas quando se desvia, novamente é alcançado pelo chicote de Deus. É o modo de Deus tratar o seu povo. Aquele que ama disciplina. Mas o livro se encerra, esse texto que nós lemos aí, Miqueias 7, 18 a 20, é o encerramento. São os 3 últimos versículos que nós lemos nesse livro, que se encerra com a mensagem de esperança. Capítulo 7, o profeta se convulsiona por causa da miserabilidade do povo. Mas o coração dele vai batendo no sentido de admitir ele mesmo esses pecados do seu povo. E vai desembocar então com essa palavra que enche aqueles que esperavam realmente. Sim, porque no meio do povo havia os fiéis, aqueles que estavam, e sempre houve um remanescente fiel, aquele que está esperando. Irmãos, nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias tensos, e a coisa toda, às vezes, preocupava a igreja, porque era uma coisa que vinha de fora para dentro, a ameaça. Hoje a ameaça está dentro da igreja, porque o esquema da malignidade do nosso inimigo conseguiu isto. Então o crente é chamado para reagir, orar e falar, e levantar a palavra e apontar o pecado. O evangelho fala contra o pecado, o evangelho fala de santificação, o evangelho fala de salvação. Então ele encerra esse seu livro nos dando uma palavra de esperança. Deus é o Deus do perdão. É isso que eu quero meditar com os irmãos nesse contexto da Santa Ceia hoje à noite aí. Não há Deus como Deus do perdão. Em primeiro lugar, essa palavra dele aí no livro de Miqueias: Deus perdoa o pecador porque sua compaixão e misericórdia ultrapassam o tamanho de qualquer pecado. Veja aí comigo o versículo 18. Ninguém pode se comparar a Deus. O nome do profeta já é isso. Ninguém é como Javé, ninguém é como Jeová, ninguém é como Deus. Ele não pode ser comparado com nada. Nesse contraste, quando ele pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? O seu coração de profeta está convicto, o seu nome carrega essa mensagem. Então ele não está fazendo uma comparação com tantos deuses dos outros povos que estavam influenciando e que eram adorados pelo povo de Israel. Que tristeza! Gente oferecendo sacrifício para falsos deuses. Não há um contraste. Agora ele está diante de Deus. Quem é Deus? Como o Senhor. É um tipo de desabafo para dizer onde é que, como povo, nós fomos parar. Como buscar em outros deuses falsos, inventados por homens. Você está fazendo a leitura bíblica conosco, está vendo os profetas descrevendo, é uma linguagem triste. Como é que pega um pedaço de pau e você vai mexer nele e daqui a pouco você está... Israel fez isso. Como é que pega pedra? Eu tenho uma história aqui que alguém me contou, e eu já comentei algumas vezes. Eu vou contar isso, porque aí no meio, se alguém ouvir, ou lá na internet, depois me procura, porque eu preciso recuperar essa história. Mas eu me lembro, foi uma irmã que contou a respeito da conversão da família. Como é que aconteceu a conversão da família? Ela disse que a família dela era da fé romana,
tinham fazenda, eram ricos. E aí, então, uma das matriarcas da família encomendou uma imagem para um escultor muito famoso, aqui no Nordeste, me parece Ceará. Se você está lembrando aí, identificado, você me procura. E então chegou o dia em que a pessoa trouxe, muito bem feito, uma imagem muito bonita, e colocou, mas ficou um pouco pensa. Ela queria na sala principal da casa, e ficou pensa. Que pena, uma coisa tão bonita, mas aí vamos calçar. Ele disse, não, eu quero uma coisa perfeita. Nós vamos fazer a nossa veneração, as missas aqui na fazenda. E então o rapaz disse, não, eu vou levar de volta. E a senhora, não, eu faço outro. Ela falou, não, você não vai ficar no prejuízo, eu vou pagar uma nova. Pode levar esta, mas eu vou pagar. Ele disse, não, a senhora não precisa pagar, eu não vou ter o serviço perdido. Porque essa imagem eu usei uma madeira muito boa e eu recebi uma encomenda de tamancos. Então, eu vou usar essa madeira, eu vou esculpir, né, a partir do material que está aqui, e vou fazer tamancos de madeira conforme a encomenda que eu tenho. Lembrou aí? Aí, lembrando, quem foi? Eu não imaginei isso, não sonhei isso, não. Alguém me contou. E então, diz que aquela senhora ficou pensativa, disse, não, moço, não precisa trazer mais imagem nenhuma, fique com o dinheiro, pode ir. E aquilo a levou a reunir a família, conversar sobre a situação, e aí eu não sei muito bem o que aconteceu, como é que foi o caminho, mas a família converteu-se a Cristo Jesus. Então, quando você lê os profetas, o choque é grande. Esse choro, essa amargura, não é somente pelos demais pecados, mas é porque Deus tinha sido trocado por imagens de esculturas e por deuses pagãos que recebiam sacrifícios em algum registro, sacrifícios humanos, os seus filhos sendo entregues. Então a agonia do profeta é muito grande. Diz, quem é Senhor, no entanto, que é semelhante ao Senhor? Por quê? Porque o povo é iníquo, o povo se mistura com o paganismo, o povo se trai. Deus às vezes chama Israel como se fosse a sua esposa, dizendo, você adulterou, você me traiu, caiu tantas vezes, mas Deus é aquele, diz aí o profeta, que perdoa a iniquidade. Iníquo é o ímpio, é aquele que está alongado de Deus, e ele diz, o Senhor perdoa. Quem é como o Senhor que pode perdoar a iniquidade? A transgressão trata-se de uma prevaricação, ou seja, sabe o que é, mas não faz o que deveria fazer, não obedece. Ele diz, e o Senhor se esquece da transgressão. Ele diz, ninguém pode se assemelhar ao Senhor em compaixão, que é demonstrada assim ao nosso povo. E ele faz uma linguagem que é uma linguagem de disciplina. Ele diz, o Senhor não retém a sua ira para sempre. É a vara, é o peso da disciplina. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus disciplina. E a comparação de Provérbios é levada aos pais. O pai e a mãe que ama disciplina, essa disciplina é física, é a varinha da disciplina, que o mundo então retirou em determinado momento, aludindo tanta violência e tanta coisa, provocando uma geração perversa, uma geração que não tem valores. Esse é o resultado de trair a linguagem da disciplina, pois o Senhor, ele tem a sua vara de ira, mas aí o profeta disse, mas o Senhor não retém esta vara de ira, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. A palavra misericórdia, a raiz dessa palavra no hebraico, nos remete a uma construção de uma ave que vai no mais alto de uma montanha e ali constrói o seu ninho para que fique seguro. A misericórdia é essa posição segura de Deus em nos perdoar, em chamar de volta para a comunhão. Essa é a mesa que nos lembra disso, do sacrifício de Cristo Jesus. Ninguém pode ser comparado ao Senhor, é o que o profeta está dizendo aqui. A misericórdia é um atributo que Deus revela ao profeta, faz parte do caráter divino. Deus se ira contra o pecado, Deus trata com o pecado, Deus disciplina o pecador, mas Ele tem prazer em exercitar a sua misericórdia, que estende a sua mão para trazer de volta aquele que havia caído. Salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, mas pecador. Pecado feito escondido, foi declarado para o mundo todo. Todos quase conhecem a história de Davi. E ele escreveu no Salmo 103, versículos 1 a 5. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus perdoa o pecador, porque a sua compaixão e a sua misericórdia ultrapassam o tamanho de qualquer pecado. Em segundo lugar, não há Deus como Deus do perdão, porque Deus perdoa todos os pecados e os lança nas profundezas do esquecimento. Veja aí comigo o versículo 19, porque aqui o profeta usa uma expressão interessante de relembrar. Ele diz: tornará a ter compaixão de nós, porque ele se lembra. Quantas vezes Israel havia caído ainda antes de se tornar reino, e quantas vezes Deus havia perdoado. Quantas vezes Israel caiu no tempo de um só monarca, Saul, Davi, Salomão, e Deus havia exercitado a sua compaixão. Quantas vezes Deus já havia perdoado o povo quando, como nação, estava avançando para a terra prometida. E mais uma vez, chamando de volta ao arrependimento, Deus exercita a sua compaixão, ele se tornará a ter compaixão de nós. E é interessante a linguagem de aniquilação que o profeta usa. Ele diz: pisará aos pés as nossas iniquidades. Deus destrói a iniquidade. O iníquo, o ímpio, aquele que é inimigo de Deus, ou aquele que trai a Deus, aquele que se adultera com outros deuses, que pecou, que lançou mancha sobre o Deus verdadeiro, aquele que expôs o nome de Deus à vergonha, confessando, se arrependendo, sendo alcançado pela misericórdia de Deus, pode testemunhar a destruição disso. O profeta agora vai caminhar numa direção muito interessante, porque Deus não pode esquecer. Deus não pode esquecer. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não esquecemos de nada. A não ser que haja um problema de saúde, alguma coisa que afete a memória, por exemplo, o cérebro, por exemplo. Estamos acompanhando alguns irmãos que estão aí na fase do Alzheimer. Vai atrofiando o cérebro e vai apagando algumas áreas de lembrança. A possibilidade de algumas doenças fazerem isso. Fora isso, o cérebro tem todas as informações, desde o momento que nasce. E alguns dizem até mesmo lá no ventre da mãe. Porque o nosso cérebro é uma coisa fantástica, foi criada por Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não pode se esquecer no sentido de não mais ter em conta, não mais saber. Deus faz algo extraordinário. Veja comigo aí o que é que o profeta continua dizendo: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A linguagem do profeta é clara. Os pecados, as iniquidades, as transgressões perdoadas por Deus são lançadas. Elas não foram destruídas. A destruição de pisar e aniquilar que ele usa é da nossa presença. Isso some, não está mais no nosso caminhar. Agora, isso tudo é jogado nas profundezas, não deixa de existir. Deus não está dizendo: olha, você fez e isso aí nunca vai constar. Consta, está lá, mas está nas profundezas do mar. O texto diz que Deus lança os pecados não na superfície. Deus lança os pecados e não coloca um aviso. Deus faz com que esses pecados e transgressões e iniquidades perdoadas sejam lançadas lá na escuridade, na mais profundidade. E no tempo do profeta, o que é que ele conhecia como profundeza? Era um mergulho de um homem. Não havia nenhum maquinário na época. Então, o que ele imaginava é que as profundezas fossem, talvez, alguns metros de mergulho. Hoje nós sabemos que o homem está chegando aí a estudos de uma profundidade, mas não chegou ainda às profundezas do mar. Eu gosto muito de ver aí o YouTube, né, de natureza e tal, com a minha netinha, e a gente estava vendo outro dia sobre a Fossa das Marianas. Já ouviu falar? Localizado no Oceano Pacífico. São 11.034 metros de profundidade
até agora registrado por sondas. Ninguém foi lá. 3.300 já explodiu. Então, a linguagem que o profeta usa aqui é que está lá para não ser mexido mais. Por isso que quando nós sofremos alguma agressão, quando nós somos magoados, quando nós somos... Aí então, e a gente diz, eu perdoo, mas não esqueço. Nesse sentido está certo. Mas se você está dizendo, eu perdoo, mas fico lembrando o tempo todo o que aconteceu, aí então não é isso que a Bíblia está dizendo. Perdoa e joga como Deus fez, nas profundezas lá da sua memória. Você daí a pouco não vai fazer mais caso, porque está lá, não tem mais nenhuma importância, não tem mais nenhuma influência. E quando o profeta usa essa linguagem, ele está dizendo que todos os pecados são de uma vez por todas encerrados numa distância não podendo ser medida, justamente porque Deus não olha mais para aquilo que ele perdoou. E aí, novamente, nós voltamos ao salmista Davi, no Salmo 103, versículos 11 e 12. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Deus perdoa os pecados, porque não há nada que o pecador possa fazer que seja maior do que a compaixão e a misericórdia do Senhor. Deus perdoa os nossos pecados e os lança nas profundezas do esquecimento. Terceiro e último lugar, olhando comigo agora para o versículo 20. Deus perdoa porque é fiel a si mesmo para cumprir as suas promessas. Olha comigo aí o versículo 20, porque ele faz alusão às promessas do passado. Israel vai ser perdoado. Qualquer pecador que confessa de uma forma sincera é alcançada por Deus, não pelos seus méritos, mas porque Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é o Deus do perdão. Ele se agrada em perdoar, ele tem prazer na sua misericórdia. Então ele se lembra que no passado essas promessas foram feitas e Deus não pode falhar naquilo que ele fez. Ele vai perdoar Israel, porque ele fez a promessa aos antepassados. Veja aí comigo, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele anseia para que o pecador admita os seus pecados, se arrependa, porque o seu perdão não será parcial, ele não será por pedaços, ele não é um perdão que é dado e fica cobrando. Você só encontra em Deus quando ele aponta pecados do passado, quando o povo realmente não se arrependeu e continua na prática do pecado. Ele faz lembrar, o pecado ainda está vivo, o pecado ainda está com as suas consequências, vai alcançar a geração seguinte, mas quando a geração então confessa, Deus faz com que as suas promessas surjam novamente e se lança a chamar de volta para colocar o povo no trilho novamente do caminho para cumprir os seus propósitos. Deus deseja sempre que o seu povo amado se aproxime dele, porque a sua palavra não pode falhar. O capítulo 4 vai dizer da salvação aos gentios. Deus deu a promessa a Abraão, renovou com seu filho, com seu neto, continuou falando com as gerações seguintes, e ele disse, todas as famílias da terra serão alcançadas por isto. Não há Deus que possa perdoar, se não for o nosso Deus. Não há nem o seu povo do pecado, a não ser acreditar que Deus vai cumprir por causa da sua fidelidade. Ele não vai desistir do seu propósito de salvação. O tempo não vai matar o pecado. O que o profeta está dizendo aqui é que o povo precisa se arrepender. Ele se levanta diante de toda uma nação e aponta o pecado do rei, e aponta o pecado dos sacerdotes, e aponta o pecado dos profetas, e aponta o pecado do povo. Ele está chamando o povo à volta, dizendo, nós cremos num Deus de promessa. Ele deu esta promessa. E aí então ele olha com os olhos da fé e enxerga que no futuro o Messias virá para cumprir aquilo que é promessa do Senhor. Deus é maravilhoso e é exaltado por ele no final desse livro, dizendo ao povo, olha, a realidade do pecado, dura, triste, chorosa, nos faz realmente ver o quão
podres nós somos, mas nós temos um Deus maravilhoso. E ele termina esse livro, então, nos dando uma mensagem de esperança. Davi, no Salmo 103, versículos 8 a 10, celebra o Senhor nesse sentido, dizendo assim: compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Deus perdoa o pecador, porque sua compaixão e misericórdia ultrapassam o tamanho de qualquer pecado. Deus perdoa todos os pecados e os lança nas profundezas do esquecimento. Deus perdoa porque Ele é fiel a si mesmo para cumprir todas as suas promessas. Irmãos, nós vamos para a ceia. E a palavra ser disposta me leva, sabe, a ficar me examinando o tempo todo, colocando a minha vida diante do Senhor, porque Ele me conhece, mas às vezes eu não me conheço. Às vezes eu acho que me conheço. Eu lembro que no início da nossa vida conjugal, aí na lua de mel, então em um determinado momento eu falei para Elaine: o quanto você confia em mim? Elaine Mara Libório Dourado de Lima, amorzinho, né? Meu nome é Amorzinho. Ela disse 100%. Mas está fazendo besteira. Que a palavra de Deus diz que o homem não pode confiar no homem totalmente. Somente Deus é digno de toda a confiança. Porque o ser humano é fraco. Ele engana. Ele decepciona. Só Deus pode, de fato, ser alvo de toda a nossa confiança. E Deus diz que perdoa os pecados. Miqueias é levantado para falar com o povo, mas Deus trabalha na sua mente, no seu coração. É um homem santo, separado por Deus. Para que você seja usado na sua família, na igreja, na nação, a vida tem que estar santificada. É um instrumento santificado por Deus. Aqui Miqueias não é alguém que está jogando pedra nos outros, no sentido de dizer que é melhor que os outros. Ele é alguém que foi trabalhado pelo Espírito Santo, e ele emerge então na sua situação, vê a miséria do povo, é levantado por Deus, mas a revolução e a reforma já aconteceu dentro do seu coração e da sua vida, para admitir que é pecador, assim que convivendo com pecadores, precisa levantar a mensagem da virada. Nós somos chamados para o ano da virada. Esse é o desafio. Nós estamos batendo nessa tecla. Desde a vida individual até como igreja. É o ano da virada. Como é que eu creio? O que é que eu tenho feito? Como é o meu relacionamento com Deus? Como é o meu relacionamento com meus irmãos? Se está de acordo com a palavra de Deus, eu quero crescer, eu vou crescer nisso. Se não está, é a hora da virada. Como é que nós estamos agindo como igreja? Mas alguns às vezes estão ainda envergados debaixo de culpa e de peso por causa do pecado. O tempo não mata pecado. Quem mata pecado é confissão, arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Só há um pecado que não tem perdão, e Jesus disse sobre ele lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Ele diz: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Nós vamos para a ceia, momento da ceia. Mas queremos carregar essa mensagem no coração, aplicando nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, olhando para esse Deus que é o Deus do perdão, não tente esconder pecados de Deus. Adão e Eva, precursores da humanidade, acharam que podiam esconder de Deus. Não tente se esconder, porque Deus conhece as nossas transgressões. Quando Deus faz a pergunta: onde estás, Adão? Quando Deus pergunta ajuda, quando Jesus pergunta ajuda, o que ele tinha a fazer, ele já sabe. Ele quer que, através da resposta, o pecador se situe na sua situação de miserabilidade. E a chamada da palavra de Deus aqui é para confissão sincera e arrependimento. Não podemos cultivar os pecados. Não podemos ficar atrelados a ele.
Ou numa outra posição, confessar, mas continuar envergando-se sob o peso, sentindo culpa, se escondendo, não exercitando ministério, não vivendo uma vida feliz, porque um dia teve o peso do pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. E pecado perdoado é lançado nas profundezas do esquecimento. Deus diz, está lá, ninguém mais vai mexer. De vez em quando alguns querem mergulhar para procurar o seu pecado, talvez para lançar como algo de acusação, para enfraquecer. Às vezes acontece um relacionamento conjugal, principalmente com aqueles convertidos há pouco, quando querem expressar o seu testemunho e alguém diz, é assim, já esqueceu? Agora virou santo, agora é o perfeito. Às vezes isso é colocado sobre a vida de um filho, que convertido agora quer mostrar uma nova vida, e os pais às vezes ficam cobrando coisas lá do passado. Então, não esconda pecados, para que o perdão de Deus seja efetuado na sua vida, e não deixe mais marcas no seu relacionamento. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja aí, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. O apóstolo escreve, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ponto. Terminasse aí, nós estaríamos mal. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ponto. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse é o João que diz que se a gente diz que não tem pecado, estamos nos enganando e fazendo de Deus mentiroso. Nós somos pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores, somos fracos. Que nós não podemos ficar cultivando o pecado, debaixo da força do pecado. E aí então ele diz, quando pecar, não tem como esconder, confesse, porque o nosso advogado está lá, junto ao Pai, dizendo, eu derramei o meu sangue para ser a propiciação. Já estudamos sobre isso. Propiciação está ligado ao propiciatório. Propiciatório é aquela tampa lá da Arca da Aliança, onde era aspergido o sangue. Estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus. Em segundo lugar, não há Deus como Deus do perdão. Então confesse os seus pecados de todo o coração. Deus aniquila com eles. Deus perdoa todos os pecados, nós já vimos, e lança nas profundezas do esquecimento. Mas é necessário que haja confissão com compromisso de arrependimento. E esse arrependimento vai produzir obrigatoriamente frutos dignos que glorificam ao Senhor. Não adianta somente dizer, me perdoe. Não adianta somente dizer, foi mal. É de todo o coração, saindo das profundezas do íntimo, nos arrependermos de fato. Primeiro diante de Deus, depois na situação a quem o pecado alcançou. Crendo realmente, Deus é o Deus do perdão. Não há como ter vergonha desse Deus em dizer que somos pecadores e que pecamos e confessarmos os nossos pecados para sermos alcançados pela salvação. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, mesmo o apóstolo escreveu, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem mais. O pecador confessou, foi alcançado por esse perdão. Foi purificado, Deus não enxerga mais, porque em nome do seu Filho, Ele já afastou assim como o Ocidente está afastado do Oriente. Finalmente, desfrute do verdadeiro perdão de Deus, se livrando de todo peso. Porque o perdão não foi dado a você porque você merece. Alguns às vezes têm essa impressão, por isso que continuam debaixo do peso. Creia, Deus perdoou porque Ele é fiel à promessa. Ele promete que vai perdoar em seu Filho. Então Ele aplica o seu perdão e nos liberta e nos livra de todo o peso. Não há mais grilhões.
Quando o apóstolo Paulo pergunta quem me livrará do corpo desta morte, ele está falando do contexto que muitas vezes nas batalhas, quando então o povo vitorioso, o exército vitorioso subjugava o povo vencido, os soldados vencidos, esses soldados eram jogados em lugar de tortura e carregavam corpos amarrados em seus corpos de soldados mortos. Alguns enlouqueciam, alguns se matavam. É essa a linguagem que ele está dizendo. Você não é mais alguém que está carregando um corpo morto porque você é pecador. Cristo Jesus já nos livrou desse peso. Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus do perdão, Ele é o Deus da nova vida. Ele faz novas todas as coisas. E junto disso vem o frutificar dignamente como resultado do perdão dele nas nossas vidas. 1 João capítulo 3, versículo 5. O apóstolo nos diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Gente, nós precisamos entender algumas coisas. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo, olha, já não sou eu mesmo, é Cristo que está aqui. E a palavra diz aí, e nele não há pecado. Em Cristo Jesus não há pecado, e ele vive em nós, justamente para nos tornar novas criaturas. Irmãos, como eu disse, nós vamos para a ceia. Lembrando da mensagem de manhã, o desafio que o pastor João Paulo fez, e agora à noite ele está lá na igreja de Maraponga, é aniversário do pastor Ramos, ele e a família está lá, por isso não está aqui conosco. O desafio que foi feito se soma agora aos outros desafios, e nós somos chamados a vivermos como perdoados. Mas antes da ceia, é preciso que a gente abranja um pouquinho mais, porque é tão bom saber que Deus nos perdoa, mesmo nós sendo indignos, estando nós mortos, mas esse perdão tem que gerar perdão. Os perdoados verdadeiramente por Deus são aqueles que perdoam verdadeiramente. Aqueles que não perdoam verdadeiramente é que não têm ainda a dimensão do perdão de Deus, que nos alcança, mesmo sendo nós pecadores, e nos lava, e nos purifica, e tira a nossa roupa suja, e coloca anel de dedo no nosso dedo, anel de fio no nosso dedo, e sandálias novas, e faz uma festa, e organiza toda uma confraternização, até mesmo nos céus, dizendo, foi perdoado, está de volta, não carrega nenhum peso, não vai ser tratado como escravo, como criado, não vai ser como alguém que fica aí sentado sem poder ser filho, porque foi alcançado realmente pelo perdão, porque realmente se arrependeu e foi purificado. Em Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14, nós temos esse ensino, e eu quero caminhar para a conclusão dessa forma. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele nos perdoa, Ele é o Deus do perdão. E Ele faz separação dos pecados perdoados. Não tem mais. O sangue já lavou. E aí então a palavra diz, então agora você vai e perdoa da mesma forma. Eu quero dizer a vocês que em algumas situações eu tenho ouvido essa frase, mas eu não perdoo. Aqui, na igreja. O senhor não sabe o que aconteceu. O senhor não sabe o peso. O senhor não sabe isso. Na minha família, já ouvi essa expressão, mas eu não perdoo. Ou então, eu perdoo, mas não esqueço. Eu volto a dizer, se está nesse sentido, dizer que não tem como se anular uma memória, mas coloca, então está certo. Mas se está no sentido de dizer, eu perdoo, mas não tem mais conversa. Isso é pecado que Deus abomina, porque é uma desobediência à palavra dele. E aí a palavra diz, assim como ele nos perdoou, nós somos chamados a perdoar uns aos outros. Eu não vou ler o texto, só vou citar aí, vou projetar, porque alguns ficam anotando. Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. O Senhor Jesus conta uma parábola, aquela do servo que é perdoado na sua dívida para com o seu senhor. Grande dívida. E aí então, ele vai ser preso. Ele vai ter a sua família presa. Ele está devendo, e é muito grande.
E então o Senhor o perdoa. Manda ele livre. Não tem que pagar nada. Está perdoado. A sua dívida está perdoada. Ele vai e encontra um outro que devia a ele bem menos do que ele devia ao Senhor. E aí então ele começa a espancar e a torturar. Eu quero o que é meu, eu quero o que é meu. O seu chefe diz, talvez o cara estivesse fazendo a conta. Não, aquela conta eu vou pagar ainda, mas eu vou receber aqui, já é um pouquinho de dinheiro para diminuir. A dívida dele tinha sido perdoada. E quando o Senhor sabe, o chama de volta, anula a sua decisão anterior. E o ensino de Jesus começa dizendo, olha, o reino de Deus é semelhante a, e conta a parábola. E termina dizendo, como Deus perdoa, perdoa também. O pessoal da projeção tem uma coisa bem interessante para colocar aí. Você pode projetar? Porque daí eu vou copiar dali onde você vai projetar. Pode projetar aí? Isto. Um talento, não, volta lá. Isso. 10.000 talentos equivalem a 1.740 milhões de quilos. Essa era a dívida daquele primeiro. 100 denários equivale a 3 quilos. O que devia, esse bilhão, foi perdoado. Encontrou o outro que devia 3 quilos. E disse, eu não vou te perdoar. Passa a outra tela, por favor. Um talento equivale a quase 174 toneladas de ouro. Um denário equivale a 30 gramas de ouro. Essas 174 toneladas era a dívida que foi perdoada. E aquele que foi perdoado encontrou outro que devia 30 gramas. E disse, você vai pagar. Irmãos, essa mensagem não é boa, não. Ela mexe com a gente, sabe por quê? Nós temos a nossa opinião. A palavra de Deus nos leva para uma mesa que nos faz relembrar o sacrifício de Cristo Jesus. A nossa dívida não tinha como ser paga. Aquela cruz era de Barrabás. Ele era o bandido, o ladrão, o criminoso. Jesus subiu naquela cruz. Nós todos teríamos que subir em cruzes e sermos sacrificados todos os dias. E mesmo assim, não pagaríamos o preço. Porque o preço exigiria perfeição que só é encontrada em Cristo Jesus. Este pecado, essa dívida, Jesus pagou. Agora nós, nos nossos relacionamentos, tratamos com outras dívidas. E a palavra de Deus diz, assim como o Pai perdoou, perdoe você também. Fora isso, continua sendo pecado. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.